o que temos para hoje. Bom, estamos falando aqui sobre técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros, quem é melhor, quem é pior. Luxemburgo é o melhor técnico brasileiro do momento, meu caro Marco Antônio Rodrigues. 10 jogos sem perder, classificado na Sul-Americana, está com mão na classificação da Copa do Brasil, já não tem mais quase risco de rebaixamento, não perde de ninguém. Ontem empatou lá tranquilão com o News Old Boys, uma pressão meio falsa dos argentinos. Está ressuscitando o Lucha e o Corinthians? Ó, eu não diria que ele é o melhor técnico brasileiro no momento, não. Não diria, não. Eu acho que ele faz um trabalho até razoável. Tem muita gente trabalhando melhor que ele, muita gente. Mas ele faz um trabalho. Ele começou muito mal, né? Perdeu em oito, estava quase 8 jogos sem nenhuma vitória. Agora sim, está numa fase boa. Eu não tenho nenhum, eu convivi muito com ele. Eu não tenho dúvida que ele conhece futebol, não tenho dúvida. Mas nos últimos 10 anos, a última coisa que ele pensava era em futebol. E agora ele está ali ressuscitando, está animado, está gostoso. 71 anos, ainda estou aqui vivo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso na cabeça de pessoas com essa idade. Eu sei por experiência própria. Eu sei porque o Filipão saiu lá de um escritóriozinho com uma mesinha para trabalhar burocraticamente, ficar desesperado e no primeiro convite sair correndo para voltar para o campo. É a essência da vida deles, eles gostam de trabalhar com isso. O Luxemburgo está vivendo uma fase pessoal deliciosa e com méritos. Ele está organizando o time, ele tem um olhar para jogador e para jovem, que sabe se aquele cara vai virar ou não vai virar. Ele sempre foi assim. Sempre soube escolher os melhores jogadores. Quando ele dirigia grandes times com poder aquisitivo, formava timaço, porque ele escolhia os jogadores. E na seleção também dele, levou Ronaldinho Gaúcho, Alex, Fenômeno, todos jogando juntos. Todos jogando juntos. Ele sempre foi um formador de grande time. Ele está formando um timinho razoável com as condições do Corinthians. Um time competitivo, que se defende, vai lá no contra-ataque, faz alguma coisinha. Com um único atacante, é quase um milagre. O Yuri Alberto. E que atacante, hein? Está numa fase. Ele, coitado, ontem deu até dó. Sozinho lá na frente, corria para tudo que é lado, matar, mas dava o sangue. O trabalho do Luxemburgo está indo razoavelmente bem pelas condições que ele tem no elenco. Ô Ilan, a gente está agora olhando o trabalho do Luxemburgo com outros olhos e falando, pô, agora acho que está indo bem e tal, porque quando começou era um desastre, então, portanto, qualquer coisa que melhora, melhora. Ou, na verdade, a gente tinha um olhar um pouco crítico demais a um cara que estava há muito tempo meio fora do mercado, sem ganhar nada, e que agora tem esse brilho aí no Corinthians. Qual que você acha que, onde está o caminho certo? As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que o trabalho não estava engrenando no começo, sim, tanto em desempenho quanto em resultado, nas duas coisas, é bom frisar isso, né? Não era falta de sorte, nada disso. O Corinthians não estava jogando bem, né? Não estava evoluindo, e por isso não estava colhendo resultados. Né? Dá para dizer que teve 1 ou 2 jogos em que eu vi alguma coisa um pouco melhor e ele não estava dando sorte, mas não era a regra. O Corinthians não estava bem realmente. E sim, e porque também todos nós temos a tendência a cobrar um pouco mais dele, que é um treinador que, vamos chamar assim, está meio fora de moda há algum tempo, né? Estava fora do mercado há bastante tempo, não fazia um trabalho relevante, bem sucedido há algum tempo, e dá para dizer que dos últimos trabalhos dele, desses últimos 8 anos pelo menos, talvez o do Corinthians comece a se desenhar como mais bem sucedido. Né? O Corinthians está 10 jogos sem perder, é isso, né? Tem 7 Isso vitórias e 3 empates nos últimos 10 jogos. Exatamente. Então, quer dizer, não dá. Se você elogia hoje o trabalho de Fernando Diniz, por exemplo, que está com desempenho ruim e está com resultados muito piores do que esse, resultados, eu acho que não dá para você não elogiar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o Luxa, o que ele está conseguindo fazer com o Corinthians, embora não seja um futebol brilhante ainda, embora não seja um time que você vai falar, olha, ele vai lutar pelo título brasileiro ou vai ficar na parte de cima da tabela no retorno, porque seria possível matematicamente isso ainda, mas não nos dá nenhuma segurança de que o Corinthians vai ficar no G4 no brasileiro, embora isso fosse possível. Só quem está muito destacado é o Botafogo. Mas a gente não vê dessa forma. Mas a gente tem que levar em conta também o elenco do Corinthians, que não é dos piores do Campeonato Brasileiro, mas está longe de ser dos melhores. Então eu acho que ele começa a se aproximar
daquela situação que é a situação ideal. E qual é a situação ideal? De um treinador conseguir extrair do seu time, se não o melhor possível, né? Conseguir extrair 110% de cada jogador, ele conseguir extrair próximo ao máximo que se pode extrair daqueles jogadores. É mais ou menos o que o Bodão disse agora há pouco, que ele entende que o Diniz faz com o time do Fluminense, né? Que consegue tirar muito de um elenco que ele entende ser limitado. Eu vejo também dessa forma a questão envolvendo o Corinthians. Não dá para esperar grandíssimas coisas desse elenco do Corinthians, desse time do Corinthians. E eu acho que o Luxemburgo começa a se aproximar em desempenho, não apenas em resultados, de algo próximo ao limite desse elenco do Corinthians. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre o Diniz, no caso do Corinthians e Luxemburgo. Quem que é melhor, o treinador ou o elenco? Bodão. Os dois não estão bem, não. Estão com essa bola toda, não. Eu diria que os dois não estão com essa 10 bola jogos? toda. O Lucha, tudo bem. Resultados, melhoraram, se classificou, tem chance de chegar a uma final da Copa do Brasil. Jogou muito mal contra o São Paulo. Renato Augusto salvou. O Corinthians só está a 2 pontinhos da zona de rebaixamento. Jogou bem com o Inter, vamos né? elogiar muito Jogou bem com o Inter. Jogou bem com o Inter. Jogou bem. Acho que foi a melhor partida do Corinthians no Brasileiro. Fora de casa, que o Corinthians não costuma jogar nada, jogou bem com o Inter, sem dúvida nenhuma. Mas ainda está ameaçado. A grande luta do Corinthians vai ser para não cair esse ano. Ele está a 2 pontinhos, tem um elenco fraco. O Corinthians não tem atacantes. O trabalho dele é bom muito pela falta de opções que ele tem. Ele está recheando de menino, conhecendo os meninos durante a campanha, jogando os meninos no fogo. Alguns estão indo bem, outros nem tanto, mas dá um empate aí pro Luxo e pro time do Corinthians no momento. Agora, a história do Corinthians é maior, mas ele foi grande também. Muito grande. Fala aí, Lan, quem é maior? O elenco do Corinthians, quem é melhor? Ou o Luxemburgo? Agora o Bodão inverteu, né? Agora inverteu, mas falou quem. Agora ele lançou, agora na opinião dele, falou que é empate entre os dois aí. Eu vou ter que, olha, pela primeira vez, vou concordar com o Bodão hoje aqui, cara. Eu também acho que são do mesmo tamanho. Estão nivelados. Eu acho que o Lucha faz, dentro do possível, está fazendo o que pode. Ele começou muito mal. Eu acho que as desconfianças sobre ele se justificavam, sim. Mas, né, a gente tem que dar a mão à palmatória. A coisa está começando a funcionar. Ele ainda está perto do Z4. Imagine se não tivesse vencido o 7 nos últimos 10 jogos. Está perto do Z4 porque estava muito afundado, né? Mas ele venceu o 7 dos últimos 10 jogos. E fez um jogo muito bom contra o Internacional. E vi alguns outros jogos, não vi todos, mas vi alguns outros jogos do Corinthians com o Luxemburgo e alguns bons jogos também, desses recentes aí. Contra o Inter, estou destacando esse, porque foi recente, e ele poderia ter vencido, estava vencendo até o finzinho da partida. Mas eu acho que dá para colocar um empate aí, né? Não vou colocar tão nivelado por baixo, vou colocar nivelado ali pelo nível médio. Acho que o trabalho do Luxemburgo ainda não é brilhante, mas já dá para dizer que é um bom trabalho. E o desempenho do time do Corinthians hoje, respeitando-se e considerando-se as limitações do elenco, eu acho que também é um desempenho mediano hoje. Vou botar nivelado os dois.